Olá, bem-vindos à Igreja Mundo Magazine, o programa da Fundação AES, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aide e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Vamos então ao primeiro tema de Igreja do Mundo, vamos ao primeiro tema do nosso programa. A apreensão cada vez mais crescente na comunidade cristã em Goa, na Índia, por causa de sucessivos atos de vandalismo no cemitério cristão deste território, que já foi parte integrante no nosso país. O incidente mais recente ocorreu a 13 de julho, com a destruição de algumas cruzes no cemitério de Lotulim, uma aldeia a cerca de 40 km ao sul de Panji. Antes disso, houve relatos de outros ataques que tiveram início no passado mês de junho e que revelam intolerância religiosa contra a comunidade cristã. E por causa destes incidentes, Catarina, a Igreja já fez saber, nomeadamente através do bispo Dom Filipe Neri, o arcebispo de Goa e Damão, que está inquieta com esta questão. Precisamente, Paulo. De facto, Dom Filipe Neri já veio a público referir que se está perante uma tentativa de se provocar a discórdia entre comunidades, promovendo-se o ódio religioso e tendo pedido a atenção das autoridades para este assunto. Estes ataques poderiam parecer pouco significativos, no fundo estamos a falar de atos de vandalismo em cemitérios, caso ainda no mês passado a comunidade cristã da antiga província portuguesa da Índia não tivesse manifestado já a sua preocupação pelo extremismo crescente que se tem vindo a registrar nesta região. O alerta veio então do Conselho de Justiça e Paz da Arquidiocese de Goa e Damão, que questionou a ausência de ação por parte do Governo. De facto, Paulo, segundo o Conselho de Justiça e Paz daquele Estado da Índia, o Governo não terá agido nem tomado medidas preventivas para que a situação não ocorresse ou para que estas reuniões não tivessem ocorrido desta forma. E que portanto, estas reuniões estão a acontecer no Estado de Goa, um Estado que é predominantemente cristão, com uma grande presença da comunidade cristã, e em quase todas estas reuniões tem-se defendido, de facto, estes atos de terrorismo contra as minorias religiosas, e com promoções das ideologias fundamentalistas hindus em todo o país. Essa reunião, esse congresso, veio de facto alarmar a comunidade cristã. O padre Sábio Fernandes, que é o secretário executivo deste Conselho de Justiça e Paz, disse na ocasião, em declarações à comunicação social, que os cristãos estavam, Catarina, particularmente preocupados com esta violência. Sim, e são assentamentos de uma forma bem direta e segundo o padre Fernandes, os hindus mais radicais terão apelado mesmo para que as pessoas aguardem as suas casas armas, que as mantenham e, portanto, tudo isto parece demonstrar que estamos a incitar a que esta violência desmedida esteja a acontecer neste Estado. Este episódio obriga-nos a olhar para a própria história deste território, a que estamos efetivamente ligados. Goa foi, durante quase 5 séculos, recorde-se, uma colónia portuguesa, até que em 1961 a União Indiana anexou militarmente este território, assim como as cidades de Damão e Diu. Atualmente calcula-se que cerca de 25% dos quase 2 milhões de habitantes do estado de Goa sejam cristãos. Os hindus representam 66% da população. Outra notícia que marca a atualidade é o sequestro, há cerca de 2 semanas, de 2 padres na República Democrática do Congo. Um grupo de cerca de uma dezena de homens armados sequestrou na noite de domingo, dia 16, 2 sacerdotes, Charles Kipassa e Jean-Pierre Aquilimali, respectivamente o padre e o vigário da paróquia de Maria Rainha dos Anjos de Bunyuco. Relatos não confirmados dão conta de que os raptores estariam uniformizados, embora, Catarina, um comunicado emitido, entretanto, pela Conferência Episcopal da República Democrática do Congo, dá conta de que se tratavam apenas de homens armados. Sim, Paulo, de facto, sabe-se muito pouco sobre este caso, ainda não há muitas informações. Sabemos apenas que o ataque ocorreu entre as 21 e as 22 horas e que os dois sequestradores fizeram-se transportar em 2 jipes e 2 motocicletas. Na madrugada de segunda-feira encontraram-se estes veículos, mas não se sabe exatamente o que é que aconteceu, não se sabe ainda como é que ocorreu, o que é que se está a passar e, neste momento, toda a comunidade está mobilizada no sentido de encontrar estes 2 sacerdotes. Entretanto, a Conferência Episcopal deste país africano emitiu um comunicado em que sublinha que este sequestro vem aumentar a dor da Igreja e da família de Deus na República Democrática do Congo, que desde há alguns anos chora os seus filhos e filhas vítimas de atrocidades e atos de barbárie.
De facto, Paulo, neste comunicado, os prelados que os prelados fizeram chegar à Fundação AIS explicam que os padres são homens de Deus que consagraram as suas vidas ao bem das populações sem uma agenda política, o que torna ainda tudo mais insuportável e mais incompreensível este tipo de violência que está a ser exercida. E neste texto, a Conferência Episcopal da República Democrática do Congo denuncia ainda um clima de insegurança que se vive no país e alerta as autoridades para que é necessário fazer alguma coisa para que haja uma proteção tanto das pessoas como dos bens. Perante a incapacidade do Poder Central assumir a autoridade plena, dezenas de grupos armados têm vindo a cometer graves ataques contra as populações civis, com assassinatos, violações e raptos. Estes episódios, o vandalismo em cemitérios de Goa e o incitamento à violência por radicais hindus contra as minorias religiosas, de que falámos há pouco, e o sequestro destes 2 sacerdotes, levam-nos agora até Nova Iorque, até à sede das Nações Unidas. É que no final da semana passada foi apresentado um plano pela ONU para que os líderes religiosos em todo o mundo se empenhem efetivamente no combate ao incitamento à violência. Já iremos detalhar um pouco esta ideia, mas para já constatar, Catarina, que a Santa Sé veio de imediato dizer que aplaudia esta ideia. É verdade, Paulo. De facto, poucas horas depois deste plano ter sido apresentado, a Santa Sé veio publicamente dizer que encarava de uma forma muito positiva esta iniciativa da ONU e que também falava, portanto, desta iniciativa da ONU para que a violência parasse e para que os líderes religiosos se empenhassem, de facto, se empenhassem para que não houvesse esta violência. O Dom Bernardito Ausa, que é o observador permanente da Santa Sé na ONU, considerou este plano como um passo em frente, de uma forma, portanto, muito positiva, e disse que o papel e o trabalho dos líderes religiosos e dos crentes em geral, assim como o diálogo interreligioso, são cruciais para que esta violência, para que este incitamento, para prevenir que haja um incitamento à violência, é fundamental. E, portanto, este documento, este plano que foi agora apresentado, é de facto um passo em frente e é olhado de uma forma muito positiva e com muita esperança por parte da Santa Sé. Este plano, agora lançado pela ONU, é o resultado de 3 anos de trabalho e contém uma série de recomendações para que todos possam compreender que ninguém deve ficar de fora no combate à violência, ao genocídio e aos crimes de guerra, perseguições religiosas e limpeza étnica. E ninguém é mesmo ninguém, desde cidadãos comuns, governos, organizações da sociedade civil e até meios de comunicação social. Acordar de manhã, preparar o pequeno almoço, ir de mão dada com a mãe ou com o pai para a escola, ou para a igreja, para a mesquita, para o templo, para rezar. Podemos fazê-lo em muitas línguas, mas também com gestos incrivelmente parecidos. De facto, há orações que são incrivelmente belas e parecidas em tantas religiões. Confiança é o título deste pequeno filme que agora vamos ver. E é desta confiança que se faz também o plano da ONU de que acabámos de falar. Um plano que mereceu, desde logo, o aplauso da Santa Sé. Às vezes parecemos todos muito diferentes, mas somos todos praticamente iguais.
Quando falamos em violência, crimes de guerra, perseguição religiosa e os dramas subsequentes, como os refugiados, não é preciso fazer uma viagem de muitos quilómetros. Aqui na Europa, na Ucrânia, existe um conflito que o mundo tende a ignorar, mas que o Papa Francisco sistematicamente vem nos recordar. Ainda há cerca de 2 semanas, o Santo Padre fez-se representar numa viagem à Ucrânia pelo cardeal Leonardo Sandri, o prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, onde este autodirigente da Igreja Católica foi lembrar ao mundo que é inaceitável o silêncio em relação ao sofrimento de milhares de pessoas causado pelo conflito neste país, onde vivem cerca de 3 milhões de greco-católicos. Estamos a falar da anexação da província ucraniana da Crimeia por Moscovo e a ingerência russa em apoio às milícias pró-russas no leste do país. Já iremos escutar o cardeal Sandri, mas como falámos da preocupação do Papa Francisco perante estas populações, importa recordar que o Santo Padre se empenhou pessoalmente, Catarina, numa campanha de auxílio aos ucranianos. Sim, foi de facto em abril do ano passado que o Santo Padre pediu a todas as paróquias da Europa que se empenhassem e que organizassem uma coleta exatamente para ajudar as vítimas deste conflito, em particular os idosos e as crianças. E o resultado desta campanha, que também mobilizou os secretariados internacionais da Fundação AES, também aqui em Portugal, o resultado desta mobilização foi extraordinário. É verdade, e logo no final do ano passado o Papa enviou uma primeira tranche de cerca de 6 milhões de euros, portanto cerca de metade da verba recolhida na altura, e esta primeira tranche foi como ajuda, para ser uma ajuda concreta à população, ou seja, para ajudar nos bens essenciais e básicos para garantir a sobrevivência destas pessoas que têm sido afetadas por este conflito. Este conflito de que estamos a falar, na Ucrânia, que se iniciou em 2014, causou já cerca de 10 mil mortos, 22 mil feridos e milhares de desalojados e refugiados, pessoas que se deslocaram essencialmente para Kiev e os arredores da capital, fugindo assim das zonas de conflito. Como dissemos, o cardeal Leonardo Sandri, o prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, esteve no leste da Ucrânia, onde se reuniu com os deslocados, aos quais levou a bênção do Papa. Nós temos as declarações deste responsável que pediu para que o mundo não assista em silêncio ao sofrimento de milhares de pessoas causado pelo conflito neste país. Mas antes de o escutarmos, vamos ver um outro pequeno trabalho produzido pela AES que nos mostra precisamente a história longa da perseguição e também da resistência do povo ucraniano. Montes Cárpatos, no oeste, até os pés dos Montes Cáucasos. Durante séculos, esta terra fértil chamada de Cesta de Pão da Europa foi objeto de conquistas e sempre foi o melhor caminho entre o norte da Europa e o Mar Negro no sul. Este país fez parte do Império Russo por mais de 300 anos. Assim, com a Revolução Bolchevista de 1917, muito sangue foi derramado aqui para a construção do Estado totalitário, uma de cujas bases era o ateísmo forçado. A resistência armada contra os comunistas durou até 1921. Militarmente mais fraca, sua sorte estava selada. Deslanchando o reino do terror, Moscou primeiro instalou um governo títere na Ucrânia soviética. Logo após, procedeu à liquidação em massa dos intelectuais ucranianos e suprimiu completamente todas as liberdades nacionais, religiosas e culturais. A onda de terror chegou ao auge em 1933, quando os comunistas decidiram coletivizar a agricultura à força e roubaram dos camponeses os meios de subsistência. Mais de 6 milhões de pessoas morreram de fome neste holocausto ucraniano. Logo que o Exército Vermelho conseguiu controlar toda a Ucrânia Ocidental em 1944, o regime soviético reimplantou a velha política czarista e começou a perseguir a Igreja Greco-Católica, nome da Igreja Oriental, em união com Roma. Todos os bispos greco-católicos foram presos, julgados sumariamente com falsas acusações e condenados a campos de concentração na Sibéria. Agora sim, depois deste filme que nos recordou a história da perseguição e sacrifício do povo ucraniano, especialmente durante a ditadura soviética, vamos então escutar as palavras do cardeal Leonardo Sandri, o prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, que esteve por estes dias no leste da Ucrânia e que se reuniu com os deslocados aos quais levou a bênção do Papa Francisco. Sim, neste viagem devo dizer que Devo dizer que os encontros mais importantes foram com aqueles que mais sofrem. Os jovens, as mulheres que han quedado solas, os ancianos que sofrem. As crianças, os jovens, as mulheres que estão sozinhas, os idosos que sofrem com a dificuldade de continuar a sua vida com reformas muito pequenas. Eu creio
creo que lo más importante ha sido tener la posibilidad de tener encuentros directos. Parece-me que o mais importante foi ter a possibilidade de ter reuniões diretamente com Jesus, na pessoa destes nossos irmãos que sofrem. Mensaje de exortação. A mensagem do Papa foi sempre uma mensagem de encorajamento ao diálogo, à paz e à coexistência fraterna entre todos, sem distinção. O grande gesto tão surpreendente do Papa que convocou uma colecta para... O gesto do Papa de pedir um peditório na Europa em favor da Ucrânia foi um gesto dirigido não só aos católicos, seja greco-católicos, seja latinos, sino a todos os ucranianos. Mas a todo o povo ucraniano, independentemente da sua confissão religiosa. O nuncio apostólico levando adelante a distribuição de estes fundos que se han... O núncio apostólico está a realizar a distribuição desses fundos para que possam chegar a todos os fiéis e outros não fiéis da Ucrânia. Chegar a todos os fieles e não fieles que são de aqui de Ucrânia. Ajudar é a missão da Fundação AIS. Dia 8 de julho, fez agora 4 anos, o Papa foi a Lampedusa na primeira viagem do seu pontificado. Foi lá denunciar, foi lá rezar também. Todos os refugiados que se encontram nesta ilha italiana trazem consigo histórias de violência, de medo. Muitos vieram de África, muitos vieram do Médio Oriente, mas todos seguramente já choraram de raiva e de impotência. Os cristãos refugiados em Lampedusa são uma minoria, mas não estão esquecidos. Esta é a história da semana que vamos conhecer já de seguida com a ajuda da Pilar Rocha. Abril de 2015. Um bote insuflável, abarrotado com uma centena de refugiados, avança pelo Mediterrâneo desde a costa da Líbia rumo à ilha italiana de Lampedusa. Durante a viagem, de súbito, estala uma discussão. Quase todos os que seguem a bordo são muçulmanos. Alguns são radicais. Falam em jihad, em guerra santa. Mas entre os que estão a bordo há também um pequeno grupo de cristãos. São apenas 12 homens. Nigerianos e ganeses. De repente, a discussão sobe de tom. Os gritos dão lugar a empurrões e murros. Os cristãos são rodeados, agredidos e atirados borda fora. São assassinados nas águas do Mediterrâneo. Quase todos os dias chegam barcos à Europa com refugiados a bordo. A ilha de Lampedusa é um ponto de passagem para quem se faz ao mar, oriundo do norte da África ou do Médio Oriente. Entre a multidão dos que arriscam essas viagens em condições assustadoramente precárias, há cristãos. São uma minoria. Talvez por isso quase nunca se fale deles. Julho de 2013. O Papa Francisco decide ir a Lampedusa para a primeira viagem apostólica do seu pontificado. Seria sempre uma viagem simbólica. Ficará para a história também por isso, por ter sido a primeira. Francisco decidiu ir a Lampedusa para chorar os mortos que ninguém chora, para despertar consciências, para combater a globalização do mal. Entre os que decidiram doar o seu tempo em favor dos refugiados que se acotovelam em Lampedusa está um sacerdote. É o padre Carmelo Lamagra. Ouvir, rezar, ajudar. Todos os dias o padre Carmelo vai procurando minimizar o sofrimento dos que, fugindo de situações terríveis, se encontram ali como que encurralados entre um passado de violência e um futuro que escapa das suas mãos dia após dia. Alguns são cristãos. Quase ninguém se interessa por eles, mas o padre Carmelo não desiste. Todos estes migrantes forçados precisam de apoio material, mas precisam também de ajuda espiritual. Por isso o padre Carmelo decidiu contactar a Fundação AIS. Era preciso fazer alguma coisa por estes cristãos que fugiram das guerras e da violência do Oriente Médio e de África, assim como da miséria e da perseguição religiosa. Entre todos os cristãos, o que preocupa mais o padre Carmelo são as crianças. Se nada se fizer por elas, vão perder por completo as suas raízes. É preciso que mantenham os laços com os seus países de origem, as suas culturas, a sua religião. Que fazer? A primeira resposta chegou com o envio de 500 mil de exemplares da Bíblia das Crianças, em inglês, árabe e francês, para as crianças refugiadas e também, claro, para todos os migrantes cristãos. Este livro, sonhado pelo fundador da AIS, o padre Werenfried van Straten, em 1979, como um instrumento de evangelização, continua a ser dia após dia, quase 40 anos depois, um verdadeiro sucesso editorial, com mais de 55 milhões de exemplares em 187 línguas. No campo de refugiados em Lampedusa, começa-se agora a ouvir cada vez mais orações cristãs.
para muitos desses refugiados, para muitas dessas crianças. Agora há um pequeno livro que guardam como se fosse um verdadeiro tesouro. Um tesouro que é só deles. Um tesouro escondido. É um livro que lhes fala de amor. Para quem fugiu da guerra, da violência, da perseguição, não haverá tesouro maior. Este livro é um pequeno milagre tornado possível graças à generosidade dos benfeitores e amigos da Fundação AIS. África. Desde o primeiro dia que aqui em Igreja no Mundo Magazine temos falado de África. E falamos de África não só por causa da violência que se tem abatido sobre tantos países, mas também por causa da pobreza que afeta tantas pessoas, tantas regiões neste imenso continente. Mas falar de África é também dizer que se trata de um continente onde os seminários estão cheios. Em alguns casos nem há seminários, apenas dezenas, centenas de rapazes e raparigas que desejam consagrar as suas vidas à Igreja e a Deus. Muitas vezes esses rapazes e essas raparigas só conseguem concretizar o sonho das suas vidas de se tornarem religiosos ou sacerdotes, por exemplo, graças à ajuda de benfeitores que em tantos lugares do mundo resolvem como que adotá-los. Dom António Jaca, o bispo do Cachito, a mais jovem diocese angolana, passou recentemente por Lisboa e concedeu uma grande entrevista ao nosso programa que temos vindo aqui a escutar ao longo das últimas semanas. Hoje vamos escutar a última parte desta conversa e podemos dizer, de alguma maneira, que deixámos para o fim a melhor parte. É que Dom António Jaca vai recordar o seu tempo de seminarista e de jovem sacerdote, um tempo em que foi ajudado diretamente por uma benfeitora alemã, que só veio a conhecer, aliás, alguns anos mais tarde. Pois bem, esta é uma história comovente. É que a senhora, já bem velhinha, era bastante pobre, mas mesmo assim nunca deixou de colocar de parte, quase todos os dias, uma moedinha para que o jovem António Jaca viesse a ser padre. Nem ela imaginava que um dia ele seria bispo. Se pudesse falar diretamente com um benfeitor da ajuda à Igreja que sofre aqui em Portugal, o que é que lhe diria dessa necessidade que a Igreja de Angola tem da sua diocese? Como é que o convenceria, digamos assim, a colaborar diretamente com a sua diocese? Convencer é uma palavra difícil. Diríamos, apelamos à generosidade, sobretudo para a formação dos sacerdotes. Isso parte da minha própria experiência enquanto sacerdote religioso missionário, não é? Que tive a graça de ter uma madrinha, tanto alemã, que não conhecia. Havia este costume na Alemanha, creio que também aqui em Portugal, a nossa Procuradoria do Verbo Divino fazia este muito interessante com as famílias, que é, portanto, ajudar a formação de um futuro sacerdote, concreta, futuro sacerdote. E eu tive a ocasião, tanto depois da minha ordenação sacerdotal, depois da minha formação também, digamos, no regresso do Canadá, de conhecer esta senhora, que já estava nos seus 80 anos. Deve ter sido comovente. Comovente e, sobretudo, ver a sua condição. Era uma senhora pobre e que me dizia, eu conto sempre isso aos meus cristãos, cada dia punha uma moeda numa latinha, todos os dias, para a formação do futuro sacerdote. Não sabia quem era, um sacerdote, sim. E eu tive a ocasião de agradecê-la pessoalmente. E foi comovente por ver a sua generosidade, não é? Durante anos a fio. Portanto, generosidade, a sua alegria de ver que efetivamente o seu esforço não foi em vão. Não é? E creio que isto qualquer cristão pode fazer e terá seguramente retorno, não é? A alegria de ter Eu rezo pela minha madrinha todos os dias, não é? Ela já faleceu e rezo por ela, porque justamente não nos comunicamos, porque ela falava alemão, falava português, mas havia esta linguagem universal que o nosso santo São José Freinado me diz, a linguagem do amor é a linguagem que todos conhecem, entendem e percebem. E, portanto, eu diria isto aos nossos benfeitores. Ajuda a formação de um sacerdote, ajudem a criação de uma comunidade paroquial, que é sempre um retorno, digamos, seguro. Porque os sacerdotes são sacerdotes para a Igreja e estarão ao serviço da Igreja no mundo inteiro, não é? Portanto, são para a Igreja. E isto sim, é um investimento que se faz, que creio que ninguém se arrependerá. O nosso apelo é este, tanto que hajam muitas madrinhas, muitos padrinhos dos futuros sacerdotes em Angola e no mundo. Muito bem.
E agradecemos todos aqueles que forem generosos com a Igreja em Angola e a Igreja em África. Muito obrigado. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado. Foi Dom António Jaca numa história comovente de generosidade. Uma história, Catarina, que acontece também noutros lugares do mundo, com outros protagonistas, mas sempre com o mesmo sentido de adoção de um padre, de uma irmã, de um seminarista. Adotar, Catarina, é mesmo ajudar, não é? Sim, adotar uma irmã, um seminarista, um sacerdote, é mesmo ajudar, Paulo. E de facto, tantas vezes, estes padrinhos e estas madrinhas, como o caso que ouvimos aqui, são essenciais para que estes jovens possam levar os seus estudos até ao fim, possam ter a sua vocação e estudar para que sejam mais tarde sacerdotes, irmãs, religiosos. E, como disse aqui o Bispo, de facto, este é um investimento extraordinário. Quando ele nos falava desta benfeitora alemã que o ajudou e que já faleceu, ele dizia-nos que continuava ainda hoje a rezar por ela. Portanto, todos os dias tem esta oração por ela e isto é, de facto, outra forma, esta oração, o rezar continuamente por todos estes padrinhos e madrinhas, é, de facto, outra forma extraordinária de dar continuidade a esta ajuda. E rezar, Paulo, para nós é também outra forma de adoção e na Fundação AIS, aqui em Portugal, temos estas iniciativas também de pedir aos nossos amigos e benfeitores para rezar, para adotar, através da oração, um seminário, um padre, uma irmã. E através desta oração nós sabemos que estamos a ganhar também um tesouro no céu. E os nossos telespectadores que queiram também adotar uma irmã, um sacerdote, como é que podem fazer isso? É muito fácil, Paulo, basta nos contactar ou através do nosso número de telefone 217544000 ou então ir ao nosso site e também fazer esse pedido que quer adotar, expressar que quer adotar através da oração um seminarista, uma irmã, um padre, e nós fazemos chegar até este nosso benfeitor o nome e o país onde está este padre, esta irmã ou este seminarista que precisa das nossas orações. E rezar, como já disse há pouco, é de facto extraordinário e dá ainda mais sentido à nossa oração quando rezamos por uma pessoa em particular. E quando estamos a rezar, estamos de facto a ajudar estes padres e estas irmãs e estes seminaristas a ter confiança no seu futuro e a continuar a sua vocação. Como temos vindo a dizer aqui ao longo das últimas semanas, está em curso desde a Quaresma uma grande campanha de solidariedade a nível internacional promovida pela AIS em favor das populações do continente africano. Nós temos um vídeo que é um pequeno filme de apresentação desta campanha. Vamos ver. In the beginning, God created the heavens and the earth. God said, "Let the earth produce every kind of living creature." And so it was. God created man in the image of himself, both male and female, to multiply and live in communion. God was pleased. God blessed the world with a beautiful continent, Africa. Yet mankind allowed evil to enter into the world. Africa too has suffered. Poverty, corruption, and war claim the lives of Africa's most innocent, devastating churches, schools, hospitals, nations. Despite such violence and destruction, God is with us and we are blessed. We are blessed by the courage of our bishops and priests who witness God's love. We are blessed by the faith of our catechists who teach us to love. We are blessed by the commitment of our religious who practice love. Although we are persecuted and sometimes afraid, with you we hold strong to our hope and joy in the Lord. We are blessed by you.
Este filme que acabámos de ver traduz bem a importância desta campanha de solidariedade por África, promovida pela AIS. Catarina, é preciso e é mesmo urgente ajudar esta Igreja neste desafio que é o combate à pobreza, à violência, apoiando os que mais sofrem, ajudando as famílias? Precisamente, Paulo, e se não houvesse outra campanha, e temos tantas a decorrer, se não houvesse outra campanha, esta por si só justificava todo o nosso trabalho, toda a nossa presença aqui em Portugal. A existência da Fundação? A existência da Fundação, porque esta Igreja da África é uma igreja extremamente pobre, uma igreja extremamente necessitada e que precisa da nossa ajuda para poder sobreviver e para poder continuar o seu caminho. A África, como sabemos, é um continente ferido, é um continente também muito rico, mas é um continente ferido e que está a ser assolado por diversos conflitos e também por violência e por extremismos religiosos. E, portanto, é de facto um continente em que temos este dever e que estes padres e estas irmãs estão no terreno e precisam da nossa ajuda para poderem continuar. E muitas vezes estes padres e estas irmãs não têm outra forma de sustento senão através da Fundação AIS, através da nossa ajuda que vai chegando ao terreno. E a nossa ajuda, para que possamos entender o que é que estamos a falar, a nossa ajuda é muitas vezes ajudar através da oferta de Bíblias, ou através da oferta de livros para a catequese, a formação de seminaristas, a formação de religiosos, e portanto tudo isto na construção, por exemplo... Para além da subsistência também. Para além da subsistência, evidentemente, mas para além também da construção e da reconstrução de igrejas, de espaços disponíveis para a comunidade. E portanto há muito para fazer neste continente e esta é uma igreja que precisa da nossa ajuda para que possa continuar viva e para que possa caminhar de uma forma digna. Então, eu volto a fazer a pergunta de há pouco. E como é que é possível ajudar? Como eu disse há pouco, é muito fácil, Paulo, e de facto basta entrar em contacto connosco, dizer que quer ajudar nesta campanha específica, esta campanha de África, e para isso basta nos contactar ou através do nosso telefone, o 217544000, ou então ir à nossa página de internet, onde diariamente colocamos informações, não só sobre a África, mas também sobre o resto do mundo. Portanto, o nosso site é www.fundação-ais.pt. Portanto, basta querer ajudar, é muito fácil. E nós percebemos, quando olhamos para o nosso site, quando olhamos para os nossos boletins, que há tanto por fazer e cada um de nós pode fazer muito, porque vamos todos juntos conseguir ajudar, de facto, estas comunidades que precisam muito da nossa ajuda para poderem sobreviver. Há pouco, Dom António Jaca falou-nos com emoção da forma como tinha sido adotado enquanto seminarista e mais tarde como jovem padre por uma senhora já idosa, uma alemã que quase todos os dias poupava umas moedinhas só para o poder ajudar. E nem sequer se conheciam pessoalmente então. A fé é também isto, é acreditar sem se ver. Na semana passada apresentámos também um vídeo que nos fala no afeto à Mãe de Deus. Este é um culto universal. Todos os dias, milhões de pessoas em todo o mundo rezam o rosário nas mais diversas línguas. Agora vamos ver um outro filme que traduz também isso. Mas esta é uma história especial, pois vamos falar de um santuário onde cristãos e muçulmanos sentem o carinho da Mãe de Deus. É o Santuário de Nossa Senhora do Líbano, em Harissa. Nesse lugar, sob os cuidados de Maria, o cristianismo e o islamismo convivem harmoniosamente, sem separação ou ameaça. Quasi cedros exaltatas sunt in Líbano. Fui elevada como um cedro do Líbano. Os elogios que o Antigo Testamento faz à sabedoria tornam-se as características da Virgem, descritas na entrada do santuário dedicado a Nossa Senhora do Líbano, em Harissa. A enorme estátua de Maria se eleva precisamente no cume da colina, visível a quilômetros e orientada com os braços abertos na direção do mar. O culto da Mãe de Deus sempre foi muito vivo nos cristãos libaneses. E em todo o país, pertencentes a todas as diferentes comunidades cristãs, não se contam os santuários, grandes e pequenos, dedicados à Virgem. Muitos estão localizados no topo das altas montanhas do Líbano, com vistas esplêndidas das montanhas e da costa. E no pôr do sol, o espetáculo do sol que desce sobre o Mediterrâneo atrai um número sempre importante de peregrinos e, não raramente, são escolhidos para a celebração de casamentos. Muitos casais, como esse, escolhem se casar aqui, no santuário dedicado a Nossa Senhora da Luz. A história ligada a esse lugar narra que no século IV, enquanto o imperador Teodósio viajava de Constantinopla para essas terras, foi surpreendido no mar por uma tempestade. Um membro da tripulação, cristão, começou a rezar. E apareceu de repente na frente deles uma grande luz que o homem indicou como Nossa Senhora da Luz. O imperador afirmou que se salvasse,
dedicaria um mosteiro, que até hoje surge ao lado desta montanha, de frente para o mar. Entre todos os santuários marianos do Líbano, no entanto, o de Harissa é certamente o mais conhecido e mais visitado. Agora vamos até à Síria, vamos ao encontro da irmã Miri. Na semana passada, esta jovem portuguesa que vive em Cara, no Mosteiro de São Tiago Mutilado, falou-nos do envio por estes dias de algumas ambulâncias e de material médico para a cidade de Alepo. Tudo resultado da generosidade do povo sueco. Por uma questão logística, parte desse material passou ali, por Cara. E foi então que as irmãs descobriram que faltavam uns tubos para uns ventiladores. E que, sem esses tubos, os ventiladores não podiam funcionar. E a irmã Miri ficou então de resolver o problema. Será que ela conseguiu? Eu vou pedir ao responsável aqui da nossa, o presidente da nossa equipa, então, olha, se tu podes telefonar para saber o que é que se passa, porque estamos à espera desses ventiladores, temos que eles estão à espera em Alepo dos ventiladores e temos que acabar este assunto. Então ele telefona e depois o senhor lá do outro lado do telefone explica-lhe o assunto todo e depois ele traduz-me num árabe que eu posso compreender, que ele tinha ido procurar tubos e que ainda mais não dava e não sei o quê. Bom, mais um dia e mais dois. Então quando é que vai? Então ele anda a brincar comigo. Então o que é isto? Depois há um dia que eu deixei estar e um dia ele telefona e diz: eu estou pronto, eu venho amanhã. Ok, muito bem, que bom. E depois foi quando ele veio que eu compreendi o que é que ele andava a fazer. É que ele não conseguiu encontrar os tubos para essas máquinas. Na Síria não há, tudo simplesmente, mas havia um outro que se podia adaptar e era preciso fabricar um pequeno adaptador que se punha na máquina e prontos. Assim, essa espécie de tubos ao menos dava. E foi ele que os fabricou no seu ateliê. Tem um ateliê onde arranja tudo o que pode para as máquinas hospitalares, repara tudo. Então foi ele mesmo quem fabricou. Alguns aplica uma peça que permitia aplicar-se na máquina. E depois, quando vieram as ambulâncias, finalmente nós pudemos pôr esses ventiladores. E depois contei a história. Então foi ele que fabricou. Então os condutores das ambulâncias não estavam nada admirados. Pois, é um filho da terra, é um filho do país. Quer dizer, os sírios estão habituados a desenrascar-se. E então, um dia à noite, vieram assim as ambulâncias e depois passámos umas boas horas já durante a noite a equipá-las e a ver o que é que dava e não dava, e depois há sempre um problema, e depois a bateria não dá para o ventilador, e veio o técnico, e porquê que vocês não trouxeram as ambulâncias mais cedo, que a gente tenha tempo para trabalhar, para pôr tudo em ordem? E depois, mas não dá, eles estão à espera e nós não podemos deixá-las aqui. E então ele passou uma boa parte da noite, ao menos a fazer de uma ambulância e com os motoristas que lá estavam, para que depois em Alepo façam a mesma coisa para as outras ambulâncias. Costumamos dizer aqui que os benfeitores da AIS são das melhores pessoas do mundo, e são mesmo. O trabalho da Fundação AIS não seria possível sem a colaboração dos seus benfeitores e amigos. São eles que, no fundo, dão vida a esta obra de Deus. O trabalho da Fundação AIS no mundo seria, de facto, impossível sem a ajuda preciosa destes homens e destas mulheres, destes benfeitores e amigos. E é também a pensar neles que se vai realizar, Catarina, já em setembro, a peregrinação internacional da Fundação AIS, que é este ano a Fátima, e é nos dias 12 a 15. Precisamente, Paulo, e de facto é já agora em setembro, entre os dias 12 e 15 de setembro, e de facto é uma data muito especial, é um evento muito especial para nós, e é muito especial por diversos motivos, porque para além de assinalarmos o centenário das aparições de Nossa Senhora, também assinalamos o início da nossa obra e assinalamos também a consagração da nossa obra à Nossa Senhora de Fátima. Portanto, são tudo datas muito especiais
especiais. 100 anos, 70 anos, 50 anos. Exatamente, são tudo datas muito especiais, todas elas ligadas ao ano de 1917. E como o Paulo estava a dizer, de facto, assinalamos o centenário das aparições, mas celebramos os 70 anos do início da nossa obra e assinalamos também os 50 anos da consagração da nossa obra a Nossa Senhora de Fátima. Portanto, vai ser uma peregrinação que promete, digamos assim. Sem dúvida. Quem quiser, os nossos telespectadores que queiram também participar nesta peregrinação, porque no fundo a ideia é fazer de todos nós uma família, como é que poderão fazer ainda? Paulo, de facto esta peregrinação tem esse objetivo, não é? De juntar esta grande família de amigos e benfeitores da AIS e por isso com a presença do maior número de pessoas, do maior número de benfeitores e amigos da AIS aqui em Fátima será para nós um motivo de grande alegria e de contentamento por estarmos juntos e por estarmos a celebrar todas estas efemérides em conjunto. E de facto quem quiser participar ainda o pode fazer e basta entrar em contacto connosco. Pode e deve. Pode e deve, porque serão dias muito importantes e dias de partilha e que será muito importante contar com a presença de todos os nossos amigos e benfeitores para também conhecerem um pouco mais quem é esta instituição e o que é que fazemos. E, portanto, basta entrar em contacto connosco para o nosso número de telefone, para o 217544000, ou então ir ao nosso site e também pedir mais informações sobre esta peregrinação em www.fundação-ais.pt e nós entraremos em contacto com os nossos telespectadores. Muito bem. Fica aqui então esse convite para os amigos e benfeitores da AIS aparecerem nesta peregrinação internacional a Fátima nos dias 12 a 15 de setembro. Há pouco a diretora da AIS explicava que como é tão próxima, tão íntima até esta relação entre Fátima, as aparições, a história da humanidade e até a própria história da Fundação AIS. Agora vamos, uma vez mais, tentar explicar isto tudo em menos de 4 minutos. É um pequeno filme, vamos ver. Earth-changing events often begin in silence. This time was no different. A cruel war was raging throughout the world, while Lucia, Francisco, and Jacinta were grazing their sheep as usual near a little Portuguese village. A lady in resplendent light appeared to them, saying that she had come from heaven. She asked them to pray faithfully and say the rosary for the peace in the world. She warned that if people did not stop offending God, an even more terrible second war would follow. A multitude of pilgrims began coming to Fatima. During one of the following apparitions, the Mother of God asked for Russia to be consecrated to her Immaculate Heart. If not, Russia would spread its errors throughout the world, and wars, suffering, persecution of the Church and of the Holy Father would follow. The Russian Revolution followed soon after. Nazi rule began in Germany, and the world was engulfed by yet another war. Few understood the link between these tragic events and human sinfulness, the link about which the Mother of God had warned the world, and the reparations necessary in order to prevent them. This link, however, was clear to Werenfried von Straten, a Norbertine Dutch monk, moved by the Fatima apparitions and the call to mercy that followed from them. He persuaded European nations to help a broken German population. Those who up until recently had occupied much of Europe now lay in defeat, suffering devastating hunger and poverty. This love for neighbor and call for reconciliation lay at the roots of Aid to the Church in Need's foundation. In this aftermath, the communists too were sowing death and terror behind the Iron Curtain, resulting in the annihilation of over 60 million people. Their road to complete victory was blocked only by their population's faith in a power greater than evil. And so the communists declared a total war on God. Driven by this suffering of the people of God, Aid to the Church in Need began to support the Church in the East. Father Werenfried knew that this wasn't only about Russia. He warned that the ideology of atheism and unbridled freedom would lead to enslavement. Recognizing the prophetic message of Fatima, Father Werenfried consecrated his work to Our Lady of Fatima. Today, Aid to the Church in Need, a pontifical foundation, continues its service to Christians around the world through information, prayer, and action, wherever they are persecuted or oppressed or suffering material need. The charity supports projects around the world. Thanks to private donations from people who also believe
in the power of love and mercy, and in the triumph of the Immaculate Heart of Mary. It all began on a certain afternoon when 3 small children saw the Mother of God and believed her in silence. Agora vamos até ao Vaticano. Paragem obrigatória neste programa da Fundação AIS. Todos os dias, ou quase todos os dias, o Papa Francisco tem publicado na internet um pequeno texto que eu acredito tem sido bem precioso para que todos possam compreender um pouco melhor o papel dos cristãos neste tempo tão conturbado em que vivemos. Os tweets do Papa Francisco é, pois, um tema incontornável aqui em Igreja no Mundo Magazine. Foram os tweets do Papa Francisco. Portugal é um dos poucos países do mundo em que se publica uma revista exclusivamente sobre a vida do Papa Francisco. A revista chama-se O Meu Papa e, tal como temos feito nos programas anteriores, vamos agora saber em primeira mão os temas principais da edição que está a ser preparada. Vamos já ao encontro de Clara Raimundo, a diretora da revista, que está precisamente na redação de O Meu Papa e nos vai apresentar essas novidades. Olá, Clara. Olá, Paulo! O Papa Francisco não vai de férias e nós, aqui na revista O Meu Papa, também não. Já estamos a preparar a próxima edição, a edição número 12, onde vamos contar como está a ser o verão do Papa Francisco e recordar como têm sido os seus últimos verões. Descobrimos que ele não tira férias desde 1975. Isso mesmo, é impressionante. Vamos também recordar Joaquim Navarro Valls, o médico e jornalista espanhol que foi durante mais de 20 anos o porta-voz do Vaticano. Ele que faleceu no passado dia 5, aos 80 anos de idade, e que se trata de uma personalidade muito interessante. Muitíssimo interessante também foi a entrevista que fizemos à jornalista Aura Miguel, a única vaticanista portuguesa que acompanha regularmente o Papa e que conta já com 92 viagens papais no seu currículo. Como é óbvio, contou-nos imensas peripécias e curiosidades que os nossos leitores não vão querer perder. E por hoje é tudo, Paulo. Na próxima semana conto-te mais pormenores sobre a nova edição da revista O Meu Papa. Até lá! Obrigado, Clara, e até para a semana, se Deus quiser. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, tempo ainda, porém, para um último vídeo do Papa Francisco. É uma mensagem, ou melhor, é um convite à oração para este mês de julho. Trata-se da intenção de oração do Santo Padre pelas pessoas afastadas da fé. No olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable. Porque cuando un cristiano se pone triste, quiere decir que se ha alejado de Jesús. En esos momentos no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la esperanza cristiana con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría. Pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana.
E assim, escutando estas palavras, esta intenção de oração do Santo Padre pelas pessoas afastadas da fé, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui, na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana. Até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.